E Bom dia, igreja. Chegamos hoje ao nosso último vídeo sobre o tema o templo e a morada de Deus. E hoje nós vamos, então, chegar ao Novo Testamento, onde vamos encontrar, no nosso tempo, o que significa realmente a morada de Deus entre nós. Primeiro, a ideia de casa de Deus, que é o templo, é uma expressão muito forte, porque expressa aquela ideia de que Deus morava naquele lugar, que Deus habitava em uma casa, como se uma casa, um prédio, pudesse abrigar, pudesse conter o Deus infinito, o Deus eterno, o Deus todo-poderoso. Parece que a ideia, dessa morada de Deus, ela é mais apropriada se a gente pensar na presença de Deus naquele lugar. Deus está presente ali, mas não como se ele estivesse contido naquele lugar. Então, esta deve ser, a ideia da morada de Deus. E no Novo Testamento, a gente chega no nosso tempo e a gente ainda ouve hoje muitos cristãos falando: sejam bem-vindos à casa de Deus, se referindo ao templo, sejam bem-vindos à casa do Senhor, e ainda chamam o local onde a gente se reúne como casa de Deus. Alguns por costume e outros por crença, como se o templo de hoje ainda fosse o mesmo templo, do Antigo Testamento, como se aquela ideia ainda estivesse presente até hoje. Mas o que diz o Novo Testamento? Estevão, lá no livro de Atos, quando ele estava sendo julgado pelos judeus, ele diz o seguinte: todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? Diz o Senhor. Ou, onde seria meu lugar de descanso? É uma citação de Isaías 66:1. Não foram as minhas mãos que fizeram todas as coisas? Então isso se encontra lá em Atos 7:48-50, que é uma citação de Isaías 66:1. Onde então Estevão, ele mostra para aquele povo que aquele templo ali, não era de fato a casa de Deus, mas Deus estava apontando para uma outra coisa. Então a morada de Deus no templo era provisória, porque apontava para o que viria depois. Então, o templo do Antigo Testamento representava a morada de Deus entre os homens, a manifestação de Deus entre os homens. Porém, nós sabemos que Jesus, ele foi a perfeita manifestação da presença de Deus na humanidade. Jesus foi o Deus feito homem, que viveu entre nós, que andou entre nós, que estava entre nós. E como diz o apóstolo Paulo em Colossenses 2:9, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, se referindo a Jesus. Então Jesus, podemos dizer que ele foi o templo, a morada de Deus entre os homens. Ou seja, Deus estava presente na pessoa de Jesus Cristo. E é por isso que ele disse, desçu esse templo, em 3 dias eu edificarei. E ele não falava do templo de pedra, mas falava do seu próprio corpo, que ele morreria, mas ressuscitaria no 3º dia. Então, queridos, após a morte de Jesus, a sua ressurreição e a vinda do Espírito Santo, a morada de Deus entre os homens não é mais um templo, não é mais um tabernáculo feito por mãos humanas, mas é a própria igreja. Ou seja, a morada de Deus entre os homens hoje se dá nas pessoas e não nos prédios. Jesus disse o seguinte, lá em João 14:23, se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos nele morada. Essa é a promessa de Jesus, ou seja, se você ama a Jesus, se você guarda a palavra dele, se você crê nele, ele e o Pai virão e farão morada em quem? Em nós. Não num prédio, não numa casa, mas
no crente, no cristão, na pessoa que tem Jesus como seu Senhor, como Salvador. Paulo também diz que os cristãos são o templo onde Deus habita. Não é então mais uma casa, não é mais um edifício, um prédio, mas o próprio cristão, aquela pessoa que crê em Jesus como seu Salvador, como seu Senhor. Então esse é o lugar da habitação de Deus, né? Paulo diz em 1 Coríntios 3,16, vocês não sabem que são um santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Paulo pergunta à igreja, será que vocês não sabem disso? Que vocês são o santuário, né? A casa, e o Espírito de Deus habita em vocês? E essa ideia é reforçada também em 1 Coríntios 12:27, que diz assim, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Então, queridos, pensamos dessa forma, né? Aquelas pessoas que têm aquela reverência total pelo templo, de às vezes não conversar, não rir, não ficar de pé dentro do templo, como se Deus estivesse morando ali, precisam rever esse conceito e perceber que Cristo habita nela. Se você é um cristão, se você tem Jesus no seu coração, na sua vida, então a habitação dele acontece na sua vida. Não habitação no sentido de contenção, mas no sentido de presença real e manifestação. Ou seja, é através da sua vida que Deus vai se manifestar ao mundo. Hoje, Deus se manifesta ao mundo através da vida do cristão. Ou seja, a nossa responsabilidade hoje é muito maior do que no tempo, né, do templo, lá no Antigo Testamento. Porque naquele tempo era uma casa e eles iam ali, entravam, tinham aquela reverência, eles saíam e é como se Deus ficasse ali. Mas hoje é diferente. Hoje, onde eu estiver, Deus está presente. E eu vou manifestar esse Deus para o mundo através da minha vida. Onde e como? No meu local de trabalho. Se você é crente, se você é um cristão, se você crê em Jesus como seu Salvador e o serve como Senhor, no seu local de trabalho, Deus vai estar ali, porque Ele habita em você, Ele vai se manifestar através de você. Então ali, Ele está presente. Na rua onde você mora, Ele vai estar presente ali também. É igual a ideia do tabernáculo, que era móvel, né? Eles montavam e desmontavam. Assim também é hoje. Hoje a presença é móvel, porque onde você estiver, Deus vai estar. Então, se você lá na sua rua, onde você mora, na sua comunidade, no seu bairro, dentro da sua casa, na sua família, em qualquer lugar onde você estiver, Deus está com você. Porque você que é a morada dele, você que é o templo, é a casa onde ele habita. Então, ele não está mais em um lugar onde você vai visitá-lo. Você o leva, você o carrega para onde você vai. E cabe a você, então, a responsabilidade de manifestar esse Deus ao mundo. Como? Através do caráter de Cristo que está sendo formado em você. Então, o mundo precisa ver a graça do Senhor, o amor do Senhor, a compaixão do Senhor, a misericórdia do Senhor através da sua vida. Porque você é a casa, você é a morada, você é o templo onde Deus habita, onde Deus se manifesta. Ou seja, cabe a você revelar Deus ao mundo. Cabe você mostrar ao mundo que Deus é real e que Ele está presente na sua vida. Então, querido, essa é a responsabilidade, né? Essa é a nossa missão, o trabalho de cada crente, de cada cristão, que é manifestar a presença de Deus ao mundo através da nossa própria vida. Porque, lembrando, para fechar, né, essas lições, você é a morada de Deus aqui na terra. Você é a casa onde Deus habita aqui nessa terra e onde Ele se manifesta. Não é mais uma casa de pedra, de madeira, de tijolo. É uma casa feita de carne e osso. É você. Você é a morada de Deus. Então, cuide bem dessa morada e veja
como é que Deus está sendo conhecido pelo mundo através da casa onde Ele mora. Porque você é essa casa. Amém? Então, que Deus abençoe a sua vida. E lembre-se, onde você estiver, por onde você andar, você vai estar levando Deus com você. Porque você é a habitação dele. Deus abençoe, tenham um bom dia e até o próximo vídeo, se Deus quiser.